Graça e paz, queridos. Vamos meditar um pouco acerca dos nomes de Deus. Na palavra dele, há diversas formas dele se manifestar através de um nome. Para mais de 30 vezes na palavra, tem Deus se manifestando para aqueles que o buscam de todo o coração. Então, os nomes de Deus, eles são uma expressão na prática de um relacionamento dele com o homem. A pessoa que mais experimentou das características do nome de Deus foi Davi. É impressionante a comunhão que Davi tinha com Deus, e nesse espírito de adoração, Deus se manifestava para ele com diversos nomes. Mas antes de vermos essas manifestações de Deus, Deus tem um nome, queridos. O nome dele é eterno. Não tem início, não tem fim. É eterno. O nome dele após o exílio dos judeus da Babilônia, para que o nome dele não fosse profanado pelas nações, pelos gentios. E os escribas, ao escreverem novamente a Bíblia após o exílio da Babilônia, eles retiraram o nome de Deus, que é um tetagrama, é YHWH, que significa eternidade, não pode ser mensurado. E é o terceiro mandamento, dos 10 mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Foi substituído por outro nome para que o nome dele não fosse profanado. Por exemplo, até o exílio da Babilônia, as cópias da Bíblia, do Antigo Testamento, da Torá principalmente, dos 5 primeiros livros da Bíblia e dos Salmos, e dos livros históricos, o nome estava escrito lá na Bíblia, YHWH, o nome do Eterno. Mas para que as nações não profanassem o nome de Deus, foi substituído por outro nome. Por exemplo, até o exílio da Babilônia, Espírito de Deus, o Espírito do próprio Eterno. E após o exílio da Babilônia, para que o nome do Eterno não fosse profanado, foi substituído por Espírito Santo. Então, é apenas um exemplo de outros exemplos. Por exemplo, o reino. O reino de Deus foi substituído por reino dos céus. Por quê? Para que o nome de Deus não fosse blasfemado pelas nações depois do exílio da Babilônia. Então, ao invés de mencionar reino de Deus, é mencionado reino dos céus. É apenas mais um exemplo dessa história, muito interessante. Então, quando Deus estava conversando com Moisés através do anjo que apareceu na sarça, e aquele anjo era Jesus, o porta-voz do Pai, Moisés perguntou para Deus: qual é o seu nome, para que o faraó e o povo possam saber que você me enviou? E está escrito nas nossas Bíblias: eu sou, te enviou. Mas no original hebraico não é eu sou, é eu serei o que serei. O que ele quis dizer com isso? Eu serei o que serei à medida do seu relacionamento comigo. Quando você me buscar, você verá o que eu serei. Então, o nome de Deus, na palavra de Deus, tem vários significados, que é de acordo com a nossa busca. Por exemplo, um desses nomes, Jeová Shammah. Olha que é o Senhor que está sempre presente. Davi experimentava dessa presença de Deus. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, ele se faz presente conosco à medida que o buscamos diante das tribulações. Outro nome, outra característica do nome de Deus, Jeová Shalom, ele é a nossa paz. Em 1 Samuel 20:42, Davi conversando com Jonatas. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, Shalom. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, e seja perpetuamente. Então, vai-te em paz. Então, o relacionamento de Davi fez com que ele experimentasse a paz de Deus, queridos, que excede todo entendimento. Tem outra aqui, Jeová Ra, o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23:1, e nada, Ele mesmo não me faltará. À medida da nossa busca por Deus, nós vamos experimentando do Senhor, que é o nosso pastor, que nos conduz em triunfo, que nos guia mansamente a águas tranquilas. Outra característica do nome de Deus, Jeová Jirê, o Senhor que é a nossa provisão. É exatamente o que Davi fala no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ou seja, Ele é a minha provisão. Ele é o Deus que supre todas as minhas necessidades. Jeová Nissi, o Senhor é a minha vitória. Né? Nós sabemos que quando Moisés estava intercedendo pelo povo contra os amalequitas, Deus deu vitória para a nação de Israel diante daquela intercessão em que Arão e Hur, se não me engano, seguravam as mãos de Moisés para que o povo tivesse a intercessão dele e o povo vencesse. E ali foi estabelecido, Êxodo 17:11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. E como Moisés permaneceu firme até o fim, com a ajuda de Arão e Hur, foi estabelecida ali, estancada uma bandeira: o Senhor é a minha vitória. Em Salmo 23, 4 e 5, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa repleta na presença dos meus inimigos. Então, diante da nossa comunhão com Deus, Ele luta as nossas guerras e Ele é a nossa vitória. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, queridos. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. É crer e praticar, fé com obras. Aí Deus vem e peleja as nossas guerras. Então, à medida que nós temos comunhão com Deus, nós vamos experimentar também: o Senhor é a nossa vitória. Outro nome aqui que eu separei: Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jesus conta uma parábola e ele fala: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos, depressa lhes fará justiça. 1 Reis 8,45, Salomão orando, o que ele fala lá? Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e como consequências, faze-lhes justiça. Então, uma das características do nome de Deus é: o Senhor é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça, por quê? Porque nós temos comunhão com Ele e experimentamos da sua justiça. Ele é a nossa justiça, que nos conduz em um caminho reto. Porque nós somos justos. Justos é aquele que pratica a justiça. Então, aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor, que tem uma vida de oração, vai experimentar da justiça de Deus. Deus nos fará justiça à medida que nós nos relacionamos com Ele. Outra característica do nome de Deus: Jeová Rafá, o Senhor que é a nossa cura. Olha como o salmista fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Ele é o Senhor que nos sara, queridos. Salmo 105:37, e Deus tirou os hebreus do Egito carregados de ouro e prata. Não houve nas tribos nenhum só enfermo. Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os teus ouvidos. Não o deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no íntimo do seu coração, porque a palavra de Deus posta em prática são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Êxodo 15:26. E o Senhor disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor Rafá, o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Amém, queridos? O Senhor que teve um ministério de curas está dentro de nós através do seu Espírito. Está necessitando de cura? Se relaciona com Ele, obedeça os seus mandamentos e tome posse daquilo que é teu por direito. A cura, queridos. Jeová Sabaoth, outro nome de Deus, o Senhor dos Exércitos. Olha só como o salmista escreveu, Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Davi, queridos, experimentou o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Então Davi ele ouvia as estratégias e colocava em prática. E simplesmente, Davi foi o rei que conquistou todos os territórios dos inimigos e entregou o reino para seu filho em paz. Então Davi experimentou a totalidade do Senhor que não perde uma batalha. Queridos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Jeová, para terminarmos, só mais um aqui, tem mais de 30. Jeová Makadeshkim, o Senhor que nos santifica. Está escrito, eu perdi minha cola aqui. Está escrito em Levítico 20, para que nós possamos nos santificar. E o Senhor é aquele que nos traz uma santificação. O salmista, ele fala para que nós possamos adorar ao Pai na beleza da sua santidade. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós experimentamos, nós contemplamos a beleza da sua santidade. Então, se somos filhos de Deus, devemos ser santos como Ele é santo, como está escrito em Levítico 20, que eu anotei aqui, mas eu não sei onde eu coloquei o papel. Então, queridos, isso é apenas alguns dos nomes de Deus. Então, a pergunta que eu faço para você, que serve para mim também: quem é Deus para você? Deus será para você e para mim à medida da nossa busca por Ele, à medida da nossa comunhão com Ele. Quando temos comunhão com Deus, colocamos em prática a sua palavra, Ele vai ser o nosso Senhor sempre presente, Ele vai ser o Senhor que é a nossa paz, Ele vai ser o nosso pastor, nossa provisão, nossa vitória, nossa justiça, nossa cura, e Ele será o Senhor dos exércitos que batalhará por nós e agirá em todas as coisas para o nosso bem, e será o Senhor que nos santifica. Nós seremos apertados, envolvidos pela beleza da sua santidade, e o seu Espírito em nós nos capacitará a ter uma vida de santidade. Amém, queridos? E só tem um nome de Deus que não tem definição. É exatamente o nome dele, do tetragrama YHWH, que foi tirado das Escrituras, que nas nossas Escrituras foram traduzidas por Senhor. Toda vez que você lê Senhor com caixa alta, com todas as letras maiúsculas, na verdade não é Senhor ali. É o nome do Eterno, que não tem definição. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Agora, os demais nomes dele, ele vai se manifestando à medida da nossa busca por ele. Então, queridos, que essa palavra possa trazer alegria ao seu coração. Que se nós praticarmos a palavra, nos envolvermos com ele, adorarmos a ele em todo tempo, ele se manifestará para nós com todas essas características. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe.